Me recusei vender minha loja para salvar o projeto fracassado do meu irmão. Nunca pensei que estaria escrevendo algo assim, mas depois do que aconteceu, eu realmente preciso de uma perspectiva de fora, porque a minha própria família já decidiu que eu sou o vilão da história. Olá, Reddit. Sou o Jack. Tenho 34 anos e administro uma pequena loja de ferragens em uma cidade costeira da Flórida chamada Clearwater Bay. Não é um lugar turístico de cartão postal. É daquelas cidades que vivem à sombra das grandes praias, onde todo mundo se conhece, todo mundo comenta a vida dos outros, e nada acontece sem virar assunto no café da manhã. Minha loja não é grande. Não é moderna. Não aparece em anúncios. Mas é minha. Passei 8 anos construindo aquele lugar, centavo por centavo, turno por turno, muitas vezes dormindo menos de 4 horas por noite. Enquanto outras pessoas da minha idade estavam viajando, mudando de carreira ou tentando se encontrar, eu estava aprendendo a consertar o que ninguém mais queria tocar. E, para mim, isso sempre foi suficiente. O problema é que, para minha família, nunca foi. Um pouco de contexto familiar. Cresci como o filho do meio. Meu irmão mais velho, Ethan, 38 anos, sempre foi o orgulho da família. O famoso filho de ouro. Inteligente, articulado, carismático. Tirava notas impecáveis, ganhava prêmios na escola, foi o primeiro a sair da cidade para fazer faculdade. Minha mãe guardava cada certificado dele como se fosse uma relíquia. Eu era o confiável. Não o brilhante. Não o promissor. O confiável. O tipo de filho que você chama quando o encanamento estoura às 2 da manhã. O tipo que busca alguém no meio da noite porque o carro quebrou. O tipo que resolve problemas, mas nunca é celebrado por isso. Meu pai deixou isso claro cedo. Quando eu tinha uns 19 anos, larguei um curso técnico no meio porque precisava trabalhar em tempo integral. Lembro dele me olhando na mesa da cozinha e dizendo, sem levantar a voz: "Você não nasceu para grandes coisas, Jack. Pelo menos seja útil." Aquilo grudou em mim de um jeito que nunca saiu. A loja nasceu exatamente desse lugar. De provar, para mim mesmo, que eu não era invisível. Minha loja se chama Bayline Hardware. Fica em uma esquina meio esquecida da cidade, com uma placa desbotada que eu mesmo pintei. Vendemos pregos, tintas, ferramentas, mangueiras, peças que ninguém encontra nos grandes mercados. Os clientes são, em sua maioria, pessoas como eu, mecânicos, pescadores, aposentados, gente que prefere consertar em vez de descartar. Eu conheço todos pelo nome. E, pela primeira vez na vida, eu sentia que pertencia a algum lugar. Enquanto isso, Ethan estava conquistando o mundo. Depois da faculdade, ele voltou para a Flórida falando sobre inovação, tecnologia, investimentos. Alguns anos atrás, lançou uma startup de tecnologia voltada para a segurança residencial inteligente. Sensores, aplicativos, dispositivos caros demais para a realidade da nossa cidade. Mas ele jurava que aquilo ia revolucionar tudo. Segundo ele, investidores estavam animados. Segundo ele, era só uma questão de tempo. Segundo ele, quem duvidava não entendia o futuro. Eu assistia de longe. Não torcia contra. Mas também não comprava o discurso. Há cerca de 6 meses, a startup dele quebrou. Sem anúncio público. Sem manchetes. Apenas silêncio. Depois fiquei sabendo que ele havia acumulado cerca de $75 mil em dívidas. Contratos mal feitos. Promessas que não se concretizaram. Investidores que simplesmente pularam fora. Achei que ele daria um jeito. Ele sempre dava. Até a noite em que ele apareceu na minha loja. Era quase hora de fechar. As luzes fluorescentes piscavam, e eu estava organizando algumas caixas quando vi o Ethan encostado no balcão, com aquele mesmo sorriso confiante de sempre, como se nada estivesse errado. "Jack, preciso de um favor." Essas palavras sempre significaram problema. Ele foi direto ao ponto. Precisava de um empréstimo de $20 mil. Disse que era temporário. Que resolveria tudo em poucos meses. Que depois disso, as coisas finalmente se ajeitariam. Eu fiquei olhando para ele em silêncio.
Minha loja mal gera lucro suficiente para manter tudo funcionando. Cada dólar que entra tem um destino. Ele sabia disso. Eu disse não. Não gritei. Não discuti. Não humilhei. Só disse que não podia arriscar o único patrimônio que eu tinha em algo que já havia fracassado. Ele deu de ombros, disse que entendia, e foi embora. Por alguns minutos, quase me senti culpado. Quase. Naquela mesma noite, minha mãe ligou. A voz dela estava trêmula. Chorosa. Disse que Ita estava em apuros de verdade. Que ele estava estressado, dormindo mal, desesperado. Só você pode ajudar, Jack. Por favor. Ela sempre teve um ponto fraco por ele. Desde criança. Eu respirei fundo e disse que não podia. Que também tinha contas. Que ele precisava lidar com as próprias escolhas. Ela suspirou, decepcionada, e desligou. Achei que aquilo fosse o fim. Eu estava errado. Na manhã seguinte, parei na mesma lanchonete de sempre para tomar café. O tipo de lugar onde ninguém baixa a voz porque não há segredos ali. O Pat, um cliente antigo, inclinou-se na minha direção e disse: ouvi dizer que você tem dinheiro sobrando, mas prefere ver seu irmão afundar. Meu estômago gelou. Descobri ali que Ethan estava espalhando a versão dele da história. Que eu tinha dinheiro guardado. Que eu estava sendo egoísta. Que era uma vergonha virar as costas para a família. Ao meio-dia, 2 clientes habituais cancelaram pedidos. À noite, eu já sabia. Aquilo não era mais só entre mim e ele. Era só o começo. Se alguém tivesse me dito, naquela manhã na lanchonete, que em menos de 2 semanas a minha própria família estaria discutindo se eu merecia continuar fazendo parte dela, eu teria rido. Não porque eu achasse impossível, mas porque eu não acreditava que fosse acontecer comigo. Nos dias seguintes, Ethan não me ligou. Nem para discutir. Nem para pedir de novo. Nem para esclarecer os boatos que ele mesmo tinha começado. Ele simplesmente deixou a história crescer sozinha. Na Bayline Hardware, eu sentia isso no ar. Conversas que paravam quando eu entrava no corredor. Clientes que evitavam contato visual. Gente que antes pedia conselho agora só pegava o que precisava e ia embora rápido. Eu tentava agir normalmente. Mas toda vez que alguém perguntava como estava minha família, meu peito apertava. Eu nunca tinha falado mal do Ethan para ninguém. Nem naquela época, nem antes. Não por lealdade cega, mas porque, no fundo, eu ainda acreditava que família não se expunha assim. Aparentemente, eu era o único que pensava desse jeito. 4 dias depois, minha irmã mais nova, Laura de 31 anos, passou na loja no fim da tarde. Ela sempre foi diferente de mim e do Ita. Mais quieta. Observadora. Do tipo que escuta tudo antes de dizer qualquer coisa. Ela ficou parada perto do balcão por alguns segundos antes de falar. Eles estão falando em fazer uma reunião. Eu não precisei perguntar quem eram eles. Uma reunião de família, ela continuou. Para discutir tudo isso. Eu senti um nó se formar no estômago. Discutir o quê, exatamente? Perguntei. Ela desviou o olhar. Aquilo soou como uma sentença. Perguntei se ela estava do meu lado. Laura respirou fundo antes de responder. Eu estou tentando entender tudo. Não era um sim. Mas também não era um não. Nos dias que antecederam a reunião, as ligações começaram. Minha mãe ligava todos os dias. Às vezes 2 vezes por dia. Sempre com a mesma conversa. O quanto Ethan estava sofrendo, o quanto a família estava preocupada, o quanto aquilo podia ser resolvido se eu quisesse. Meu pai ligou apenas uma vez. Você está sendo orgulhoso, ele disse. E orgulho não paga dívida. Respondi que a dívida não era minha. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de desligar. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Na sexta-feira, encontrei uma pichação na lateral da loja. Nada muito elaborado. Só algumas palavras, escritas com spray preto. Família em primeiro lugar. Passei alguns minutos olhando para aquilo, sentindo um misto de raiva e cansaço. Não limpei naquele dia. Parte de mim queria que as pessoas vissem. Que soubessem o peso que estavam colocando em mim.
À noite, fiquei sentado na caminhonete, com o motor desligado, olhando para a placa da Bayline Hardware. Aquela loja era tudo o que eu tinha construído sem a ajuda de ninguém. E agora queriam que eu a entregasse como se fosse uma ficha de pôquer. A reunião foi marcada para o domingo à noite, na casa dos meus pais. Quando cheguei, a garagem estava lotada. Carros de tios, primos, gente que eu não via há meses. Aquilo não era uma conversa. Era um tribunal. Ethan estava lá, sentado confortavelmente no sofá, cercado de gente. Parecia cansado. Abatido. A imagem perfeita de alguém que precisava ser salvo. Quando me viu, abriu um sorriso fraco. Obrigado por vir, irmão. Eu não respondi. Minha mãe pediu para todos sentarem. Disse que aquilo era por amor. Que ninguém queria brigar. Que era só para encontrar uma solução justa. Foi aí que meu pai soltou a bomba. Vamos votar. A palavra caiu pesada na sala. Ele explicou que a proposta era simples. Eu venderia a loja. O dinheiro seria usado para quitar as dívidas do Ethan. Depois disso, a família ajudaria como pudesse para que eu me reerguesse. Reerguer do quê? Da vida que eu mesmo construí? Olhei em volta. Rostos conhecidos. Gente que já tinha pedido ajuda financeira a mim. Gente que nunca apareceu quando eu precisei. Meu coração batia tão forte que eu quase não ouvi quando meu pai perguntou se alguém queria falar algo antes da votação. Ethan não falou nada. Ele não precisava. Meu pai começou a contar os votos, um por um. Mãos levantadas. Olhares evitados. Sorrisos constrangidos. A maioria venceu. Eles decidiram que eu deveria vender minha loja. Minha mãe sorriu aliviada. Alguns tios assentiram, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu senti algo se quebrar dentro de mim. Olhei para Laura. Ela não levantou a mão. Apenas observava, com os braços cruzados, o rosto pálido. Eu respirei fundo. E sorri. Então vamos votar em outra coisa, eu disse. O silêncio caiu pesado. Tirei um papel dobrado do bolso e coloquei sobre a mesa de centro. Antes de decidir o futuro da minha vida, talvez vocês queiram ver isso. Quando empurrei o papel para o centro da mesa, a sala explodiu em vozes. E foi ali que eu soube, nada voltaria a ser como antes. Por alguns segundos, ninguém tocou no papel. Ele ficou ali, no centro da mesa de vidro, como se fosse algo perigoso. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio. Jack, o que é isso? Ela perguntou, com a voz tensa. Eu dei de ombros. Antes de decidirem o que fazer com a minha vida, achei justo vocês saberem exatamente no que estão se metendo. Meu pai franziu a testa. Isso é algum tipo de chantagem? Não. Respondi. É informação. Ethan continuava quieto. O sorriso confiante tinha desaparecido. Ele encarava o papel como se já soubesse o que era. Minha mãe estendeu a mão, mas hesitou, como se esperasse permissão. Por fim, pegou o papel e começou a ler. A verdade, impressa em preto e branco. Era um relatório financeiro. Não algo que eu tivesse conseguido por meios ilegais, nem nada do tipo. Alguns meses antes, quando o Ethan ainda estava tentando reestruturar a empresa, ele me pediu ajuda para revisar alguns contratos. Disse que queria uma opinião de alguém de fora. Na época, eu achei estranho, mas aceitei. Não era contador, mas entendia de números o suficiente para perceber quando algo estava errado. E muita coisa estava errada. O documento que eu coloquei na mesa era um resumo claro e simples. Dívidas maiores do que ele tinha contado. Prazos já vencidos. Multas por quebra de contrato. E, principalmente, empréstimos pessoais feitos em nome da empresa, sem garantia alguma. No total, não eram 75 mil dólares. Passavam de 110 mil. Minha mãe levou a mão à boca. Isso não pode estar certo. Meu pai pegou o papel da mão dela e leu com atenção. Quanto mais ele avançava, mais o maxilar dele se fechava. Ike, ele disse, finalmente. Você quer explicar isso? Ethan respirou fundo. Passou a mão pelo rosto. Pela primeira vez desde que eu me lembrava, ele parecia pequeno.
Eu ia resolver, ele disse. Só precisava de tempo. Tempo pago com a loja do seu irmão? Alguém perguntou do fundo da sala. Minha mãe começou a chorar. Por que você não contou isso pra gente? Ela perguntou. Ethan levantou a voz. Por que vocês não entenderiam? Ele apontou para mim. Ele nunca entendeu. Sempre achou que eu estava brincando de empresário enquanto ele ficava aí vendendo prego. Aquilo doeu. Não porque fosse verdade, mas porque mostrou o que ele realmente pensava de mim. A sala se dividiu. As vozes começaram a se sobrepor. Tios discutiam. Primos cochichavam. Meu pai mandava todo mundo calar a boca, mas ninguém ouvia. Foi então que meu pai fez a pergunta que ninguém queria fazer. Você espalhou esses boatos sobre o seu irmão? O silêncio voltou a cair. Ethan não respondeu de imediato. Você disse para a cidade que ele tinha dinheiro guardado e se recusava a ajudar? Meu pai insistiu. Ethan desviou o olhar. Isso foi resposta suficiente. Minha mãe soluçava. Alguns dos parentes que tinham votado a favor de me cortar fora começaram a evitar meu olhar. Laura foi a única que falou comigo. Por que você não mostrou isso antes? Ela perguntou, baixinho. Porque eu ainda achava que dava para resolver sem destruir ninguém. Eu estava errado. Meu pai respirou fundo, como se tivesse envelhecido 10 anos em poucos minutos. A votação está suspensa, ele disse. Isso muda as coisas. Eu balancei a cabeça. Não muda, respondi. Vocês já votaram. Já decidiram quem eu sou para vocês. Minha mãe tentou segurar minha mão. Jack, nós só queríamos ajudar. Ajudar ele. Eu corrigi. Nunca foi sobre mim. Ethan finalmente me encarou. Você está feliz agora? Ele perguntou. Conseguiu o que queria? Aquilo foi a gota d'água. Eu não queria nada disso, eu disse. Eu só queria não ser sacrificado para você continuar fingindo que tudo sempre dá certo. Peguei minha jaqueta e fui em direção à porta. Antes de sair, olhei para a sala mais uma vez. A loja não está à venda. E se isso significa que eu não faço mais parte dessa família, então vocês acabaram de provar que eu estava certo o tempo todo. Ninguém me seguiu. Depois do caos. Dirigi sem rumo por quase 1 hora naquela noite. Parei perto da orla, desliguei o carro e fiquei olhando o mar escuro. Eu não me sentia vitorioso. Me sentia vazio. Eu tinha provado meu ponto. Mas tinha perdido algo que achei que nunca perderia. Quando cheguei em casa, havia mensagens no celular. Algumas de apoio. Outras cheias de raiva. A maioria, silêncio. No dia seguinte, a história já estava na cidade inteira. Mas, pela primeira vez, não era só a versão dele. Existe uma ideia romantizada de que, depois que a verdade vem à tona, tudo se resolve. Que as pessoas pedem desculpa. Que a justiça acontece rápido. Que o vilão é expulso do palco e o certo é aplaudido. A realidade é bem menos limpa. Na segunda-feira de manhã, eu abri a Bayline Hardware como sempre. Mesma rotina. Mesmo cheiro de metal e tinta. Mesmo rangido da porta. Mas nada estava igual. Quando o julgamento muda de direção. Os primeiros clientes entraram devagar. Alguns só para comprar um café na máquina velha perto do balcão, outros claramente curiosos. O Pet apareceu por volta das 9. O mesmo que tinha comentado na lanchonete dias antes. Ele coçou a nuca, sem jeito. Ouvi umas coisas ontem à noite. A cidade toda ouviu, respondi. Ele assentiu. Acho que eu devia um pedido de desculpas. Não respondi de imediato. Não por raiva, mas porque eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria aceitar. Outra parte estava cansada demais para validar qualquer coisa. Ao longo do dia, isso se repetiu. Pessoas entrando, comprando algo pequeno, comentando o que ouviram. Algumas pediam desculpa. Outras só queriam confirmar se era verdade. Eu não explicava. Não me defendia. Não atacava. Eu apenas trabalhava. Soube pelos outros. Não por ele. Ethan tinha perdido os últimos investidores que ainda restavam.
Alguns contratos foram oficialmente cancelados. Houve rumores de processos. Gente cobrando dinheiro que ele não tinha. Pela primeira vez na vida, ele não tinha uma saída elegante. Minha mãe me ligou 3 dias depois da reunião. Eu quase não atendi. Ele vai ter que vender o carro, ela disse, como se estivesse comentando o clima. Talvez se mudar. Eu não respondi. Jack, a voz dela falhou. Nós erramos. Aquela frase, tão simples, demorou 34 anos para chegar. Mas não curou tudo. Vocês erraram quando votaram, eu disse. Não quando descobriram que ele mentiu. Ela ficou em silêncio. As semanas seguintes foram estranhas. Alguns familiares voltaram a falar comigo. Outros desapareceram completamente. As reuniões de domingo acabaram. As mensagens em grupo morreram. Laura foi a única que apareceu na loja. Ela ficou parada no meio do corredor, olhando as prateleiras como se nunca tivesse prestado atenção antes. Eu devia ter falado, ela disse. Talvez, respondi. Mas você não falou. Ela assentiu. Mesmo assim, eu estou orgulhosa de você. Aquilo significou mais do que qualquer pedido coletivo de desculpas. Reconhecimento não é barulhento. Com o tempo, algo mudou na cidade. Não foi um pedido público de desculpas. Não foi um texto emocionante no jornal local. Foi mais sutil. Mais clientes. Mais confiança. Mais respeito. As pessoas começaram a me olhar não como o irmão do Ita, mas como Jack, o cara da loja que sempre esteve ali. Um dia, um empreiteiro novo entrou e disse: disseram que você é o único honesto nessa cidade. Eu ri. Mas senti algo aquecer no peito. E o Ita? Nós não conversamos por meses. Até que, numa tarde chuvosa, ele apareceu na loja. Sem sorriso. Sem discurso. Ele ficou alguns segundos parado na porta antes de falar. Eu estraguei tudo. Eu esperei. Passei a vida inteira acreditando que alguém sempre ia me salvar, ele continuou. Dessa vez, não aconteceu. Eu não senti alegria. Nem raiva. Só cansaço. Eu espero que você aprenda alguma coisa com isso, eu disse. Ele assentiu. Eu devia ter aprendido antes. Minha família nunca voltou a ser o que era. E talvez, nunca vai voltar. Mas algo mudou. Hoje, quando entro na minha loja, eu não sinto mais que preciso provar nada para ninguém. A Bailine Hardware continua pequena. Continua simples. Mas é sólida. Assim como eu. Eu não destruí meu irmão. Não ganhei nada dele. Não me vinguei. Eu apenas parei de me sacrificar para manter uma mentira viva. Então, Reddit, o que vocês acharam? Muito obrigado por ouvir a história até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, e deixar seu comentário para eu saber o que vocês acharam dessa história do Reddit. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e até nossa próxima história.